Muito boa noite para vocês que estão aí. Se você é um acupunturista, ou um auriculoterapeuta, ou até trabalha com a medicina chinesa, ou se é um estudante de acupuntura, este treinamento é realmente para você. E mesmo que você nunca tenha aprendido ou feito um diagnóstico de pulso e língua sozinho, independente do seu nível de conhecimento em acupuntura, do tempo de formato, este treinamento também é para você. E talvez você esteja se perguntando se o método Swan é tão bom assim. Porque muitos profissionais, muito acupunturistas, continuam a utilizar métodos pré-estabelecidos de tratamento, que consiste em levar o paciente para a maca, introduzindo, perguntando que doença ele tem, introduzindo as agulhas, seguindo um protocolo, pega lá no caderninho um protocolo, e muitas vezes nem sequer olha a língua, nem pega o pulso, nem faz palpação, nem procura por um padrão de desarmonia. E eu te digo por quê. Porque técnicas avançadas de diagnóstico e diferenciação de síndromes, veja só, a maioria não são ensinadas nas escolas ou são ensinadas de uma maneira muito superficial e também porque nem todas as pessoas estão dispostas a passar noites em claro, lendo clássicos da medicina chinesa, lendo livros de acupuntura de autores conceituados, porque os clássicos da medicina chinesa têm uma linguagem específica e a gente tem que aprender primeiro a ler um clássico, ler a linguagem do clássico. Precisa desse embasamento dos fundamentos da medicina chinesa, e não é aqueles fundamentos de 5 elementos, de yin e yang, não são esses fundamentos, são aqueles fundamentos que o imperador amarelo disse que a influência do céu e da terra. E também entender dietoterapia. Dietoterapia chinesa tem um papel fundamental no tratamento, assim como a fitoterapia chinesa, que são as bases do método Swan. Então, você pode me perguntar se o método Swan é difícil e complicado. Eu vou te dizer que o método Swan, ele não é só uma teoria. Ele foi desenvolvido ali na prática, no dia a dia, com centenas de pacientes ao longo da minha prática clínica, onde eu realmente reuni tudo o que melhor funcionou para mim e compilei este método. Então, deste modo, o método Swan é descomplicado, porque eu, Lucy, não gosto nada que seja complicado, e demorado, e difícil. Por isso que este método é a maneira mais descomplicada, mais rápida, mais fácil, porém mais completa, que você já conheceu. Eu quero compartilhar minha tela aqui, a pulsologia no diagnóstico rápido e fácil. O nome já diz, né? E aí você pode perguntar, poxa, Lucia, mas pode ter uma pulsologia rápida e fácil? Eu posso dizer por quê. E sabe onde está o erro? Porque quando a gente aprende a pulsologia, coloca assim, pulso rápido e escorregadio. A característica é assim, assim, assado, está relacionado com síndrome tal, 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 e ok. Aí, pulso rápido, forte na superfície. Ele é assim, 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 assado, encontra-se em tais e tais síndromes. Oh. Pulso rápido e fraco na superfície, tem essas características e tarari, tarará. E aí vem mais um, nossa, mais um pulso. Pulso lento escorregadio, tem essas características, tiriri, tarará. Pulso lento, fraco e escorregadio, puxa, ainda tem mais isso. E pulso lento, forte, escorregadio, significa isso, isso, isso. E você vai decorando, pulso por pulso. Pulso normal, forte em corda. Pulso normal, fraco em arame. Pulso fraco, forte em arame. Isso porque eu só estou pegando alguns. Existem centenas, né? Pulso forte na superfície e agitado e tararita. Tem
dezenas de características, e aí você tem que decorar todos eles. Aí chega uma hora e fala, não peguei nem o primeiro, como que eu vou pegar o último? Não sei nem o que é um pulso rápido e escorregadio, como que eu vou pegar um pulso forte e fraco em arame? Uau, pode ser pulso forte e fraco em arame? Como que eu vou pegar esse pulso? E aí, sabe o que acontece? Acontece que o aluno fala assim, não entendi nada, então vou fazer de conta que isso não existe. Tem protocolo que eu não preciso fazer nada disso. Não preciso saber nada disso. Porque não aprendi, não sei diferenciar, não sei o que significa. Esta é a maneira errada de aprender. Pulsologia é quando coloca tudo num caldeirão só, todas as características de pulso coloca aqui nesse caldeirão, tudo junto e misturado. E aí, o que vai sair disso? Vai sair um angu, não é não? Nem você sabe o que é aquilo. Por quê? Porque colocou todas as informações juntas. E essa é a forma mais errada de aprender pulsologia. E isso eu vejo muita gente. Eu estou falando de uma característica de pulso. Uma característica de pulso. E muitas vezes me perguntam de duas ou até três características, já quando eu estou falando de uma característica só. Este é o erro que a gente percebe, que o aluno ele já aprendeu assim, tudo junto e misturado. Ele não sabe separar as características do pulso. Este é o grande problema. Eu não sei ver uma única característica. Eu sei que é tudo junto, é lento, fraco, escorregadio. E isso significa tal coisa. Ele é lento, forte, escorregadio. E isto significa outra coisa. E aí eu decoro essa outra coisa. Mas será que realmente o aluno sabe pegar esse pulso lento, fraco, escorregadio? Porque cada um é uma característica. Essa é a maneira errada de aprender. Então, você pode me perguntar, e qual a maneira certa? Ajude a professora Lucia a continuar produzindo conteúdos como este, e para isto precisamos da sua ajuda. Apenas comente, curta e compartilhe este e outros vídeos do canal para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e desta forma distribui para mais pessoas. Cada vez que você comenta, curte e compartilha, o vídeo é enviado para mais pessoas. Agradecemos muito a sua ajuda. Passo a passo da pulsologia. E quem assistiu às lives das outras semanas viu a importância do ponto final. Uma coisa é um sinal, velocidade, ponto final. A outra, força, ponto final. A outra, localização, ponto final. A hora que eu aprendo a colocar os pontos, eu começo a ver uma característica de cada vez. E quando a gente vê uma característica por vez, agora o nosso pensamento se abre. Porque, veja, quando você pega já, aprende dessa forma engessada, eu falo, né? Tudo junto, você não sabe qual é a característica você não sabe uma única característica separada, você não tem um pensamento claro. Aqui, quando você pega uma característica por vez, você tem, veja o contrário, o pensamento se abre, porque a velocidade, ela vai me dizer lá se tem calor ou frio, ou então não tem nada, não tem nem calor nem frio, então o que vai ter aqui? Não tem nada? Bom, neste caso, não tem nem calor nem frio, mas ele tem alguma outra questão, certo? Se ele está ali com algumas síndromes, com uma doença, ele tem algumas questões, só não tem calor e frio. Aí você vai
parar e pensar, opa, então aqui já temos uma outra coisa. Que outra coisa é essa? Aí você vai para outra característica. Eu vou para a força. Muito bem. Ele pode estar forte, pode estar fraco, ou pode estar nem fraco nem forte. Eu nem vou colocar normal, porque ele não está não forte e não está nem forte nem fraco. Isso me abre outro pensamento. Mas eu posso juntar esse pensamento com aquele outro pensamento? Posso, agora eu vou juntar os dois. Porém, eu tive esses pensamentos separados e agora eu vou juntar. Quando a gente faz isso, aquele pensamento primeiro e depois o segundo, isso se transforma num pensamento maior, com mais informações. Então, veja, o passo a passo da pulsologia, e eu até, quando eu ensino a pulsologia, a gente pega uma característica primeiro, esquece as outras coisas, faz de conta que eu não sei isso aqui, eu vou só me dedicar a ver velocidade. Ok, vi tudo que eu precisava da velocidade. Ok, então agora eu vou para o próximo. Me dedico a ver força. E agora, quando eu estou aqui, eu esqueço da velocidade. E aí, eu vou fazendo essa... Quando eu vou para a localização, agora eu esqueço a velocidade. Eu fico só aqui, força e localização. E depois, vocês já sabem que tem 3 dedinhos, né? A gente pega pulso com 3 dedinhos. Isso quer dizer que você tem que saber o que que esse dedinho está sentindo, o que que esse dedinho está sentindo, o que que esse dedinho está sentindo. E toda vez que a gente sente algo, na medicina chinesa, você, na verdade, está comparando com algo. Dizer que algo é forte, isso quer dizer que você tem um outro lado que é o fraco, ou o normal, não é isso? Tudo é relativo na medicina chinesa, não basta dizer que é forte, ele é forte em relação ao quê? Ele é fraco em relação ao quê? Ele é normal em relação ao quê? Até o normal, ele tem que ser em relação a alguma coisa. Por isso, muitas vezes eu vejo, eu via também, né, nos meus alunos, tá forte. Aí eu ia lá e falava, tá forte, mas você está fazendo essa comparação, tá forte em relação ao quê? Exatamente. Em que você está se baseando que você está me dizendo que é forte? Na profundidade, na superfície? O que você está comparando? Com quem? Isso, nós temos 3 dedinhos e nós temos 3 posições. Por isso, quando a gente vai estudar pulso, a gente estuda no passo a passo, porque não basta apenas falar, velocidade é fácil, força também é só forte e fraco, localização também é só superficial e profundo. A mesma coisa eu digo no céu, no homem e mulher, né? Vamos colocar mulher aqui, porque hoje é o dia da mulher, então deixa o homem para lá e vamos colocar aqui, né? Mulher e terra. E segundo um grande sábio, há muito mais coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia pode alcançar. Então, a mesma coisa aqui. Velocidade, força e localização tem muito mais coisas do que simplesmente isso. Justamente porque tudo isso é baseado na conjunção céu, mulher e terra, ok? Muito bem. No passo a passo da pulsologia, nós vamos ver aqui a velocidade do pulso, ele pode ser rápido, lento e normal. E aí, quando a gente fala, ok, você tem um pulso normal. O normal, ele é pré-estabelecido, onde você vai aí na internet, procura assim, batimentos por minuto normal. Aí ele vai te dar um monte de site lá que vai te dar o que é o batimento normal por idade. Isso você tem na internet, é só pesquisar. Tem alguns sites que têm algumas diferenças, porque depende do site, né? Que você está, coloca um pouco mais, um pouco menos, mas é ali naquele padrãozinho sempre. E agora você tem algo a comparar. Compara com o normal. É acima do normal? É abaixo do normal? Então, lento e rápido. E o que isso significa?
ser lento e ser rápido em relação a uma leitura normal. A força do pulso, você pode ter forte, fraco ou normal, e aqui é normal. Você sabe o que é normal? E aqui o normal é daquela pessoa. Para isso, você já fez uma tal de anamnese. Nessa anamnese, você já percebeu, você tem lá os 5 elementos, você já percebeu na maneira como ele fala, na maneira como ele age, na característica de personalidade, tudo, quais são os elementos que estão mais presentes naquela pessoa? E aí você tem lá, essa pessoa, ela constitucionalmente, ela tem mais fogo. Por quê? Por causa da cor da pele, por conta da temperatura dessa pessoa, por conta de várias outras características, né, do que ele fala, de como ele fala, tudo isso é aquele conhecimento de 5 elementos que vai além deste conhecimento de ciclo de geração e ciclo de controle. Vai muito mais além. 5 elementos é um estudo tão completo que só ele levou muito tempo para eu aprender tudo sobre esse. Porque durante uma anamnese eu já sei a constituição da pessoa pelo que ele fala. Aí eu já sei, tem mais fogo, tem mais água, tem mais qualquer coisa. Por essas constituições, eu já posso traçar aqui o que é normal na força de um pulso para essa pessoa. Até, inclusive, se aqui também a constituição interfere. Às vezes, a pessoa tem um batimento mais lento, mas está normal para aquela pessoa. Por quê? Porque ela tem uma constituição mais de água. Então, é normal a gente esperar uma leitura mais lenta para essa pessoa. Não necessariamente aquela que a gente fala, poxa, tá lento, mas um pouquinho mais lento, que são as diferenciações que a gente faz de cada pessoa. E aí tem a localização do pulso, que nós temos superficial, médio e profundo. E sobre isso, muita gente tem dúvidas. E muita gente também comete erros. Por quê? Porque, veja só, não é superficial ou profundo, mas sim é superficial e profundo. Só essa palavrinha muda todo o sentido. A gente não exclui com o mas sim a gente soma com o e. E por isso a localização de pulso é o grande segredo da pulsologia, porque é aqui que nós vamos realmente fazer a diferenciação do pulso, a localização dele, tanto em superficial, médio e profundo, quanto nos 3 dedinhos. Nas 3, porque aqui você vai pegar superficial, médio e profundo com os 3 dedinhos. Cada um vai significar uma coisa. E por isso é e não ou, ok? É interessante essa forma de ver a pulsologia, né? Não, então é por isso que muitas pessoas dizem que o diagnóstico é difícil, porque elas estão querendo aprender tudo de uma vez, e não se aprende tudo de uma vez. A gente precisa fragmentar em pequenas partes, fáceis de aprender. E quando você aprende a pulsologia, assim, de forma... Primeiro vamos aprender isso, depois vamos aprender isso, e depois vamos aprender isso. Agora vamos juntar tudo. Juntando tudo, você já tem o conhecimento das partes. E agora você fala, nossa, era só isso? Essa é a frase que a gente mais escuta. Mas era só isso? Sim, porque a acupuntura é muito lógica. E foi justamente por conta de eu ter trabalhado em TI que eu vi que a acupuntura é totalmente lógica e ela segue uma sequência lógica. Tão lógica que eu criei alguns passo a passo muito fáceis de seguir. Por qualquer pessoa que tenha, lógico, conhecimento de acupuntura, pode seguir. E uma das primeiras coisas que
que a gente aprende ao começar a estudar acupuntura são os 8 princípios, o PACAM. Lembra do PACAM que vocês aprenderam lá no diagnóstico? E nessa etapa você precisa se concentrar em entender esses primeiros princípios, como eles funcionam, e não querer misturar essa técnica PACAM com qualquer outra. Por quê? Porque ali é PACAM, são os 8 princípios. E esse é um dos erros que a gente vê que o aluno comete. Ele, na verdade, não sabe qual é o limite de uma técnica e de outra. E aí quer misturar tudo de uma forma assim, aleatória. E não é. Querer misturar outros assuntos enquanto está aprendendo o PACAM, este é um dos grandes erros. Ah, mas isso aqui, né, lá no canal de não sei o quê. PACAM, por enquanto, ele não tem essa especificação de diferenciação de síndrome pelos canais e colaterais ou pelos canais unitários ou canais regulares. Ele ainda não entrou no diagnóstico mais aprofundado de canais. É PACAM. Então, aprenda PACAM. Depois você vai ver que tem várias outras técnicas de diagnóstico, inclusive técnicas que foram sendo desenvolvidas à medida que a acupuntura também foi se desenvolvendo e foram surgindo novas técnicas de diagnóstico. Porém, querer colocar tudo num balaio só, que nem na pulsologia, este é o grande erro, e por isso fica tão difícil de aprender. Então, querer aprender, entender algo além do tema que está aprendendo naquele momento inicial é o erro que muitos cometem, de querer aprender tudo de uma vez. O que é que vai fazer quando se dá um passo maior que a perna? Cai, e aí desiste, e aí vê que vai ficar sem aquilo. E é esse o problema de muitos acupunturistas, que colocou, não do acupunturista, mas de quem ensinou, vamos dizer assim, colocou tudo num balaio só e fala, olha, se vira, pega, escolhe alguma coisa aí e pronto. E vai ficar perdido. Então, fazer o diagnóstico é como montar um quebra-cabeça, você vai colocando na hora, assim, você joga aquelas 5.000 peças ali, você não sabe nem por onde começar, não é? Mas você vai colocando os cantinhos, colocando peça por peça, vai se concentrando, vai procurando, eu preciso de uma verde, aí vai procurando. Não é assim que a gente faz quebra-cabeça? Então, aqui é a mesma coisa. Quando você menos espera, o seu quebra-cabeça já está. E agora, chega um certo ponto, fica mais fácil de você montar o quebra-cabeça. E aqui também é só dar os primeiros passos, é montar a moldura do quebra-cabeça. Agora você já está com um grande passo montado no diagnóstico de síndrome. E tenha certeza que quanto mais você aprende, mais fácil fica o próximo passo. E antes que você me pergunte o que esse método faz, eu vou te dizer, é o único método que permite você encontrar o padrão de desarmonia com as mesmas técnicas aprendidas na acupuntura. Mas só que aqui está numa forma sequencial, rápida, fácil e eficaz, porque eu fiz isso já no método. Fiz para mim. Eu sou bastante egoísta e eu gosto de fazer as coisas para mim, para eu usar. E eu percebi que ao longo desses anos de atendimento clínico, que o paciente não tem apenas um problema, mas ele tem vários problemas, e por isso não queira apenas uma solução, ou seja, o paciente está cheio de problema e você vai dar um protocolo para ele, é preciso tratar o corpo físico, tratar a mente, tratar o coração desse paciente. É preciso diagnosticar minuciosamente os aspectos que o corpo dele está apresentando, através da língua, do pulso, da palpação, também fazer essa conversa para entender qual é o estado interno, porque emoção é estado interno, entender a mente dessa pessoa, porque essa pessoa veja a palavra que eu vou usar, escolhe ter esta emoção quando acontece tal coisa. E isso você vai ver que é comum. A pessoa tem um estado mental próprio dele que escolhe qual é a emoção que ele vai ter ao enfrentar determinadas condições. E aí você vê
Por que está impactando mais no rim? Por que está impactando mais no fígado? Por que está impactando mais no pulmão? Porque isso é um estado mental que o paciente tem. E também, ali você vai ver se só a acupuntura vai resolver, mas você tem que passar uma orientação de dietoterapia, auxiliar nessa questão do estado emocional, estado mental, e aí não tem erro. O paciente vai responder o seu tratamento 100%. E eu vejo muitos acupunturistas realizando o tratamento de acupuntura sem um diagnóstico adequado, sem verificar pulso, sem observar a língua, sem fazer palpação. E eu pergunto muito isso: você faz palpação de pontos mu? Não, nem sei quais são os pontos mu. Eu aprendi, mas eu até esqueci quais são. Veja o perigo que é isso. E aí eu fico me perguntando de onde veio essa acupuntura. Porque no clássico aqui não tem isso. Nos autores conceituados não tem esse tipo de tratamento. E eu realmente não tenho capacidade de encontrar um tratamento adequado para a pessoa sem olhar pulso, língua, palpação. Por isso que eu sigo a orientação do Imperador Amarelo. Cada pessoa e cada doença possui uma forma única e exclusiva de tratamento, que deve ser encontrada antes de inserir a primeira agulha. E esta frase está sendo ensinada por milhares de anos, sendo passado de acupunturista para acupunturista. E aí eu me pergunto, como que atualmente tantos acupunturistas inserem uma agulha sem realizar um diagnóstico? Claro, né? Protocolo. E estes protocolos são pontos que foram utilizados por alguém que gerou um resultado excelente, com certeza, porque ele fez o diagnóstico e, claro, o resultado foi excelente, mas não vai servir para todas as pessoas e para todos os casos. Uma pessoa com uma dor no ombro, uma dor no joelho, existem várias, centenas de protocolos para isso. Mas qual é o protocolo que eu vou escolher se eu não fiz o diagnóstico? Na sorte? Como que eu sei que é por frio, é por calor, é por umidade, é por frio, umidade, frio, mucosidade? O que eu vou fazer? A pessoa tem tal coisa, então vou fazer, tem muita dor, então vou fazer sangria. Mas veja, às vezes a sangria vem por uma deficiência, e aí o que você vai pensar? Será que é o tratamento mais indicado? Então, o Imperador Amarelo tem um nome para isso, que é a segunda falha do tratamento. E veja, o Imperador Amarelo chama de plágio, e é essa palavra que se usa, plágio. Qual é a responsabilidade do acupunturista que vai plagiar outro tratamento? Vai ser mais um profissional de tentativa e erro? Quer ser um acupunturista certeiro? Então, faça diagnóstico. Lembre-se que a maioria dos pacientes vem para a acupuntura como sendo o último recurso. E isso você escuta sempre. Você é minha última esperança. E aí eu te pergunto, você pode errar? Não, você não pode errar. Porque se errar, vai piorar aquela situação. Então, para o bem da acupuntura e para o bem de cada acupunturista aqui, nós precisamos que todos sejam certeiros em seu tratamento para que a nossa profissão seja elevada ao status, sabe de quê? Terapia preventiva. Porque lá no capítulo 2 do Suan também diz que o acupunturista sábio é aquele que enfatiza a prevenção. Só que a gente vê que a acupuntura é o último recurso, é quando a doença já está ali nas últimas etapas, antes de uma degeneração total. Então, a gente nós acupunturistas, temos que passar de último recurso para, vamos dizer assim, recurso do meio, e se possível, primeiro recurso. Este é o caminho que todo mundo deve se comprometer a fazer. Então, se você está usando o protocolo, pense em mudar, pense em realizar a acupuntura da forma que foi criada, desenvolvida e passada pelos milhares de mestres antes de nós. Não é somente eu, Lucy, falando, mas são os milhares de mestres que deixaram todos os livros e todos os ensinamentos, porque somente assim nós podemos nos considerar acupunturistas. No episódio 2, amanhã às 8 horas da manhã, você vai ver isso. Formar essa grande comunidade de acupunturistas do futuro. Peço que ajude a professora Lucy a continuar produzindo mais conteúdos como este. Para isto, apenas comente, compartilhe e dê seu like. Isto faz o YouTube oferecer este vídeo para mais pessoas.
O canal realmente precisa da ajuda de vocês para continuar oferecendo estes conhecimentos tão valiosos.